Olá, amigos do Canal Bá. Está no ar mais uma edição do nosso programa Pergunta e Resposta, que o telespectador já sabe, sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Programa Pergunta e Resposta, que também está nas redes sociais e ainda no site do nosso Canal Bá, que pode ser acessado aí em qualquer parte do mundo. Nosso programa que tem o apoio de Caliendo e Esteves Advogados Associados, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul e também do Colégio Sinodal do Salvador. Na edição de hoje é com muita satisfação que nós vamos conversar com um antigo amigo nosso que também participava de várias entrevistas na época em que trabalhávamos eu e o Kleber Moreira na antiga e saudosa TV2 Guaíba. Trata-se do ex-deputado, ex-secretário e agora atualmente diretor financeiro do Badesul, Calil Sebe Neto. Muito obrigado por atender a nossa equipe, amigo, sempre deputado Calil Sebe. Primeiro, o prazer de estar conversando contigo, Renato. Um abraço também ao Kleber e parabéns pelo empreendedorismo de vocês. Feliz do jornalista ou qualquer profissão que seja, a pessoa empreender. E vocês terem um programa como Pergunta e Resposta. Eu tenho acompanhado ainda desde o tempo que o Fábio, antes de estar na RDC, que agora é um desafio como professor, educador da Universidade IPA, eu tenho acompanhado vocês brilhantemente a entrevista que fizeram com todos os ex-governadores que vêm contribuir e somar, mostrando as suas percepções sobre o nosso querido Rio Grande. Então, parabéns, porque é um programa local e que fala da nossa gente, fala do nosso estado e daquilo que é pauta da atualidade. Muito obrigado, deputado. Vamos iniciar a edição de hoje falando um pouco sobre o Badesul, a importância para o Rio Grande do Sul do Badesul. Primeiro, eu tenho a honra de um convite na época do meu partido, do governador, que foi passado pela Assembleia Legislativa, homologado pelo Banco Central, para fazer parte desta diretoria. Com muita honra, tivemos no início a Suzana Cacuta como presidente, o Peri era o vice, os diretores Paulo Odoni, Mano Tchendes, Janete e agora recentemente o Zé Cláudio. E atualmente a Janete como presidente do banco, o Zé Cláudio como vice-presidente e eu continuo aqui no desafio como diretor financeiro de um banco que é de todos nós gaúchos. Ele é 99,99% do Tesouro do Estado. Ele tem em torno de 2 bilhões e 400 milhões de operações. Ele é totalmente voltado ao desenvolvimento e ao fomento, o que são dinheiros públicos subsidiados. Ele é diferente de banco comercial, banco de varejo. Ele é banco que prospecta o desenvolvimento do Estado. Ele atende o agronegócio, atende o setor empresarial e atende o setor público. Ele é o banco que mais fomenta os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje, nós estamos em 3 anos, atendemos mais de 180 municípios, estamos com 220 milhões. Ele vem desde o programa que foi idealizado ainda no governo Simon, que era o Fundo PIMES, que é um recurso que vai para os municípios com dinheiro subsidiado. Ou, melhor para a sociedade entender, ele faz no município infraestrutura, faz compra de maquinário no município, ele faz um posto de saúde, uma escola, um ginásio de esportes e toda a parte de infraestrutura, desde recapamento, asfaltamento, calçamento, saneamento, iluminação pública. E agora, recentemente, com a Secretaria de Segurança Pública, mais o governo do estado, nós estamos com um grande programa que se chama o SIM. SIM é um programa, um sistema integrado com o município de segurança pública.
nós ter a integração entre governo do estado, as guardas municipais, os poderes públicos, que é um único monitoramento integrado. É um sistema integrado de câmaras de segurança, que é tecnologia. A tecnologia ainda alcance da sociedade. Então, com a central de monitoramento do Estado de Segurança Pública, os municípios podem fazer câmaras de segurança, podem ter um padrão único dessas câmaras de segurança, podem ter o cercamento eletrônico para saber quem entra e quem sai do seu município. Então, isso é totalmente, Renato, uma segurança pública integrada. E, principalmente, além do cercamento eletrônico, iluminação pública também é segurança pública. Então, este programa é todo ele um dinheiro que não deixa de ser uma antecipação do ICM, porque vai ter 12 meses de carência e depois 60 meses para pagar. E ela tem toda a integração com o município e a participação do município. Passa pela Câmara de Vereadores, que autoriza o município a pegar o financiamento. É um recurso subsidiado, então ele é muito mais econômico do município do que pegar um dinheiro em banco de varejo, em banco comercial. Então, esse é o sentido do Badesul. É gerar desenvolvimento, gerar renda e gerar aquilo que o Rio Grande precisa, que é avançar e desenvolver. Importante enfatizarmos, então, nestes 3 anos de seu mandato até agora aqui como diretor financeiro do Badesul, mais de 180 municípios beneficiados com recursos aí do banco. E além de serem beneficiados, é um recurso extremamente importante para o município. E não é um trabalho do diretor Calil, é um trabalho em equipe. É o corpo técnico do banco. Nós temos aqui 162 funcionários, todos concursados, né? E desses 162 funcionários, nós conseguimos nos últimos 3 anos diminuir o custo administrativo e o custo em 25%, a folha de pagamento do banco, porque antes nós tínhamos 190 funcionários. Então, tudo vai numa gestão e em cima de um planejamento estratégico que passou liderado pelo ex-presidente Paulo Odoni, pela ex-presidente Suzana Cacuta, e sempre indo ao encontro de uma política de Estado. Aqui se gera desenvolvimento com recursos subsidiados. E não só atende os municípios, como também todos aqueles que produzem e trabalham no município, ou no setor primário, ou no setor empresarial, ou no setor de serviços. Então tem muita coisa e muitos programas, desde o Fungetur, que é um programa de turismo, que ajuda desde uma construção do hotel, de um parque temático. Então o Badesul, ele vai ao encontro do desenvolvimento. Quem quer desenvolvimento sabe que pode chegar no Badesul e tem recursos para o seu desenvolvimento. E segurança pública, que é uma das maiores necessidades da população em todo o Brasil, o Badesul também auxiliando. Logicamente, porque hoje a segurança pública não é só a responsabilidade do Estado, que tem a nossa gloriosa Brigada Militar, a Polícia Civil, os órgãos de toda a área de segurança. Hoje a segurança pública parte dos movimentos sociais e principalmente dos municípios. O município hoje com câmaras de segurança, o município hoje com uma iluminação pública, o município hoje com orientações à sociedade também ajuda na segurança pública. Tá certo que tudo viria num princípio. A segurança pública, a educação começa em casa, nos lares de cada pessoa. Na educação tu tem o conhecimento, mas a segurança pública, ela é um processo segmentado até chegar hoje na parte de preventiva, ostensiva e também de cumprimento, que é aquilo que o judiciário faz quando alguém comete um ato irregular que tem que cumprir uma pena. Projetos para o Badesul em relação aos próximos meses?
O Badesul está projetando agora um planejamento estratégico até o final deste ano, principalmente reforçando recursos para atendimento aos municípios, alguns programas que é junto com o BNDES, que é energia solar, toda a parte de sustentabilidade, toda a parte de cuidar do meio ambiente faz parte aqui. Então, tu tem que inovar com sustentabilidade. Então, na próxima, dia 6, agora nós estamos fazendo o planejamento estratégico construído com toda a equipe do banco. Ele é uma construção coletiva para esses 6 meses até o final do ano e projetando o início do próximo ano. Então, a diretoria, junto com o seu corpo técnico, irá montar um planejamento estratégico para esse final, porque a gente tem que sempre pensar o dia do amanhã. Quem vive o presente e prospera o futuro, consegue, logicamente, fazer uma gestão de qualidade. Nós, gestão de qualidade, este banco há 3 anos atrás teve um prejuízo de 70 milhões. Fechou o último exercício com lucro bruto de 47 milhões. A sua aplicação financeira saiu de 600 milhões para 690 milhões. Isso representa o quê? Representa liquidez. O banco, a cada R$1 que ele tem, ele pode botar 9 no mercado. Então, se tu saiu de 600 milhões para 690 milhões, tu aumenta na linguagem financeira o colchão de liquidez. Então, isso faz que tu tenha recursos próprios para ajudar esse programa Badesul Cidades, que tu tenha mais crédito junto às instituições financeiras, um BNDES, uma FINEP ou fundos, né? Porque o Badesul ele faz algo extremamente importante. Além de cuidar dos municípios, do setor empresarial, aqui nós, com a expertise da nossa gente, nós fizemos os planejamentos estratégicos para município. Nós temos um setor que ajuda a montar planejamento estratégico. Nós temos um setor que organiza os municípios que tem que fazer os PPPs, público-privado. Nós ajudamos a orientar como é que se faz um público e privado. Então, nós aproveitamos a expertise da nossa gente, do nosso corpo técnico, para ir cada vez mais ao encontro da sociedade. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta aqui, diretamente do Badesul, conversando com o diretor financeiro, ex-deputado Kalil Sebi. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio de Calhendo Esteves Advogados Associados, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul e Colégio Sinodal do Salvador. Hoje, entrevistando o diretor financeiro do Badesul, ex-deputado Kalil Sebi. E o assunto deste segundo bloco diz respeito ao cenário político nacional.
ex-deputado Calil, sempre com a sua experiência de muitos mandatos e que também tem mestrado em ciências sociais. Então, tem uma ótima bagagem para comentar este assunto. Como é que o senhor está vendo esse cenário atual? Muitos brasileiros estão aí incrédulos com o que está acontecendo. Qual pode ser o reflexo nas urnas no pleito desse ano, deputado Calil? Não é porque fiz ciências sociais, mas o que nós estamos vivendo com muita tristeza, e eu me somo a toda a sociedade, é indignação. Nós estamos indignados com a ladruagem, desculpe o termo que a gente fala, mas o dinheiro público ele tem que ser muito bem cuidado. Então, se hoje nós estamos com esse reflexo político na sociedade, vamos pegar o exemplo de Tocantins. A última eleição em Tocantins, agora não faz 20 dias, 34% de abstenção, que não foram nem lá votar, e 24% entre nulos e brancos. Ou seja, de uma população de 100%, 58% não compareceram ao pleito. E isto vai ser reflexo para a eleição que se aproxima. Porque quando tu perde a vontade de votar, quando tu não tem mais crédito em ninguém, então aqui eu faço não só como uma pessoa que sabe que todas as mudanças e transformações vêm através do voto, através dos governantes, é que use a sua cidadania, vai lá e vote. Porque se não votar, vai continuar os mesmos. E se não votar, não tem direito a reclamar. E tu, que quer fazer processo democrático, tu tem que fazer como o Colares dizia, use a tua única arma. E a tua única arma é o voto. O voto que pode mudar. Então aqui, Renato, eu faço um comentário muito carinhoso contigo e preocupante. Primeiro, o fundo partidário. Eu acho o maior absurdo ter fundo partidário. Um país que não tem creche, que o princípio de tudo, a educação vem dos lares de cada um, mas a formação pode ser contemplada com uma creche, com uma escola de qualidade. É lamentável ter 2 bilhões do dinheiro público para repassar para 33 partidos políticos. Haja diferenças ideológicas para tu ter 33 partidos. O que está acontecendo hoje, eu gosto de abrir meu coração e olhar para o teu telespectador e dizer o que sinto e que a sua indignação é como a minha. 33 partidos o partido político criou-se tipo assim um fundo de comércio. É que nem o cara tem um fundo de comércio porque ele tem uma verba que o interessa ou o tempo de rádio e TV que o interessa. E esse tempo de rádio e de TV que o interessa, assim como o dinheiro do fundo partidário, que é de toda a sociedade, dos impostos que a gente paga, que não é pouco, e que está indo para o partido político, para depois ainda ele, em vez de definir planejamentos ou projetos políticos, ele vai lá negociar o tempo de rádio e televisão com cargos, com fisiologismo. E não vai lá discutir o que ele pensa de educação, o que ele pensa para melhorar a saúde pública, o que ele pensa da segurança pública. Ele vai lá, a primeira coisa é negociar. Quantos cargos eu vou ter no governo? Qual é a minha parcela de participação? E isso é lamentável. Partido político teria que ser partido de tu ter convicções ideológicas, como é que tu pode melhorar a situação econômica, social de um país. Partido político não serve para ser fisiologismo político, para saber qual é a tua parcela de participação, qual é os empregos que tu vai ter no governo. Então, isso que é lamentável. Lamentável é um fundo partidário enorme e o poder legislativo, que seria para legislar e fiscalizar, infelizmente,
trancado por vícios de origem, porque não pode fazer projetos de leis que mexem financeiramente nos cofres do Executivo. Então, o Legislativo, que tem 100% da população brasileira representada, ele fica trancado pelas legislações que o coíbe de ordenar despesas. E aí, então, o Executivo, que está lá para operacionalizar e executar, está hoje com o seu comprometimento só com folha de pagamento e aposentadorias com mais de 50%. Então, e o Judiciário cada vez mais entrando no descrédito por questões jurídicas de solturas de réus já condenados em segunda instância. Então nós estamos vivendo um momento de muita turbulência. E essa eleição, eu estou aqui, como eu comecei o meu comentário, preocupadíssimo com o grande número de voto nulo, branco e abstenções. Então, tu podes ver que o próximo cenário pode ser que os governantes não vão ter nem 50% do eleitor comparecendo, mesmo que nós temos votos obrigatórios no cenário nacional. Então, deputado, existe uma necessidade real de uma reforma política no Brasil. E começando com a reforma também econômica. Não é justo todo o recurso arrecadado, quase 80%, ir para o governo federal. A primeira coisa é a matriz financeira. Tudo que se produz no município vai para o governo federal e depois retorna aqui com migalhas. Migalhas, e além de retornar, é só com questões políticas e politiqueiras. Então, que faz as benécias com o dinheiro da sociedade. Então, a primeira inversão de pirâmide, nós temos que ser municipalista convicto. Primeiro, o dinheiro fica no município, porque hoje tudo está sendo responsabilizado para os prefeitos, para o município. Hoje estão jogando até segurança pública para os municípios e o governo federal só faz benécias com o dinheiro que iria direto para os municípios, que é, por exemplo, IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Vai ter isenção da linha branca, não vai ter IPI. Ou nos automóveis não vai ter IPI. Então é um desconto. Todo mundo fica pensando que o dinheiro é recursos federais. Não, é o único imposto que iria direto para os municípios. Então, os prefeitos têm que ir com o chapéu a Brasília pedir recurso para o seu município, daquilo que foi gerado pelo seu município. E depois a cobrança política começa no vereador, começa no prefeito, nos secretários municipais. E é os que ficam com a menor parcela. E aí falta transporte para uma escola pública. Aí falta saúde pública. Eles vão cobrar lá do município. E depois vão cobrar do governo. E o governo, que hoje tem grande parcela de contribuição na segurança pública, na educação de qualidade, é o que fica com menos recurso. Então, todo o recurso, infelizmente, vai centralizado para o governo federal. E a grande reforma que nós temos que ter, primeiro a reforma econômica do rateio dos impostos. Depois uma reforma política. A reforma política é diminuir a quantidade de partidos políticos. Isso tu não vai ser antidemocrático. Tu vai ser realista que hoje a quantidade de partidos políticos é só para negociar tempo de rádio e televisão e negociar fundo partidário. É interesses pessoais que sobrepõem a vontade do bem comum. Então, a grande reforma política é diminuir os números de partido. Vamos terminar o fundo partidário, para tu ver como começa a diminuir Termina a televisão gratuita para os partidos políticos, que não é gratuita porque é pago pelos cofres públicos. Termina tempo de rádio, de televisão e termina o fundo partidário para tu ver se não reduz imediatamente o número de partidos. Assim como, agora que não vai ter mais a contribuição sindical obrigatória, como vai diminuir o número de sindicatos. Então, tudo onde tem a vontade do bem comum e a vontade de construção coletiva sem lado financeiro, tu vai ver que tem só os idealistas, os abnegados, o de bem comum. Então, o que precisa mudar imediatamente são as regras.
E regra se muda com quem tem vontade de mudar. Não, às vezes, parlamentares que estão lá no Congresso e continuam com o fundo partidário e beneficiam quem está no mandato. Então, tu está fazendo uma lei para benefício próprio? Que renovação é essa? Que renovação é essa? Então, até agora, infelizmente, não houve mudanças na lei eleitoral, não houve mudanças na economia. Qual é a política econômica que tem para nós mudarmos esse país? É isso que se precisa. E país sem problema é país onde tem emprego e renda familiar. Com emprego e renda familiar, diminui os problemas sociais. Sociedade empregada, menos gente no hospital, menos gente com sofrimento social, menos lado de filantropia e de benécias que querem só faturar politicamente. Eu quero política social que termine o lado de faturamento político, partidário ou ideológico. Deputado Calil Sebe, muito obrigado pela sua participação aqui no Canal Bá e parabéns pelo seu trabalho aqui como diretor financeiro do Badesul. Eu que agradeço a oportunidade de estar no Perguntas e Respostas e sou franco de dizer, a gente nunca deixa de fazer política. Eu que já fui 2 vezes vereador, 4 vezes deputado estadual, 2 vezes secretário de Estado e agora com muita honra diretor de um banco, onde a gente é uma instituição de fomento e desenvolvimento. E agradeço assim, o reconhecimento, porque para chegar aqui tem a indicação de Sua Excelência, senhor governador, passa pela Assembleia Legislativa, passa pelo Conselho de Administração e é o Banco Central que referenda um nome de ser. Então, com muita honra, eu procuro fazer esse papel da importância do que é uma agência de fomento e desenvolvimento. Olhar no desenvolvimento do Estado. Eu acredito que com desenvolvimento nós vamos ter o país do futuro para essa juventude. E neste ponto encerramos mais uma edição do Pergunta e Resposta. Até a próxima!